Lei 8.112, regime jurídico. Então, vamos iniciar o estudo da Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público. A Constituição de 1988 determinou a obrigatoriedade de um regime jurídico único, inclusive nos Estados. Antes, nas Constituições de 1967 e de 1969, havia ali uma verdadeira barbaridade. Várias contratações que hoje seriam proibidas. Naquela época, só se exigia a primeira investidura por concurso público. Então, fez um concurso público na vida, passou, pronto. Não precisava fazer outro. Podia ser transferido, removido, podia até voltar depois de pedir a exoneração. Se não gostasse do trabalho no regime seletista, voltava, porque bastava a primeira investidura por concurso. Hoje não. Hoje, qualquer investidura em cargo público, se você já é servidor, por exemplo, já é técnico judiciário e quer ser analista judiciário de qualquer tribunal, e isso em qualquer esfera, tem que fazer concurso. E por isso proliferaram os cursos preparatórios. Hoje tem concurso público para tudo. Naquela época, a pessoa fazia prova para técnico judiciário e podia chegar a analista, sem prestar um novo concurso. Com base nisso, havia diversos regimes jurídicos separados. E por isso a Constituição de 1988 disse: o regime jurídico deverá ser único. E esse regime jurídico que a gente vai trabalhar aqui é o regime jurídico estatutário, regime vinculado ao cargo público. E o que é cargo público? Essa lei 8.112 de 1990 esclarece em seu artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Já os outros estatutos não falam. Mas você está buscando o quê? Um cargo de provimento efetivo. Ora, os cargos podem ser esse de provimento efetivo, para o qual você vai fazer ou já fez concurso público. Podem ser cargos de provimento em comissão, que não exigem concurso público, e podem ser cargos vitalícios, como, por exemplo, os cargos dos membros do Ministério Público e os dos juízes. Aí nós vamos buscar a diferença da vitaliciedade do juiz para a estabilidade do servidor. Mas antes disso, qual é a principal vinculação desse cargo público entre você e a administração? É o quê? É uma vinculação legal. É uma lei, a 8.112, no caso de vínculo com a administração pública federal. E seria outra lei de acordo com cada ente da federação. Por exemplo, seria uma lei estadual no caso de vinculação do servidor público com a administração estadual. É muito diferente do contrato do particular que alguém faça com uma empresa, com base na CLT. Caso em que é assinada uma carteira de trabalho. Os direitos dos seletistas, aqueles regidos pela CLT, e os direitos dos estatutários são distintos. Então, você que é estatutário não vai ter carteira de trabalho. Você não terá carteira de trabalho, mas vai assinar um termo de posse. Você vai ser empossado no cargo. E o que vai vinculá-lo à administração é uma lei. É o Estatuto do Servidor. O vínculo é legal, não é contratual. Diferente dos particulares, privados, onde o vínculo é o quê? Contratual. É um contrato de trabalho que ele vai ter. Então, o sujeito lá na empresa privada vai ter FGTS. Você, estatutário, não terá FGTS. Mas vai ter o quê? Estabilidade.
que o particular não tem. Então, qual é a sua situação? Você vai entrar, por exemplo, na União Federal, como servidor de algum órgão, em algum tribunal, por exemplo, TRE, TRT, TRF, aderindo a esse regime jurídico desse cargo público que está vago. Mas veja, não tem direito subjetivo à manutenção desse regime jurídico. Digamos, estamos no final do ano. Você faz a prova em janeiro e passa. Digamos que em fevereiro você seja chamado para trabalhar. É nomeado. Ainda pega a folga do carnaval com contra-cheque e tudo. Você vai ter um estatuto que vai estabelecer direitos, deveres, proibições e vantagens. Mas se no dia seguinte vem uma nova lei mudando todo esse estatuto, um abraço. Você vai ter que se adequar a todo esse novo estatuto. Talvez haja coisas que aquele contratado seletista diria não. Temos um contrato. As cláusulas são essas, têm que ser respeitadas. Você, estatutário, não tem isso. Mas, em contrapartida, terá diversas outras vantagens que o seletista não tem. Por exemplo, o sistema previdenciário público, que ainda continua sendo mais vantajoso que o sistema privado. Então, são essas particularidades que nós vamos estudar aqui. Você é estatutário, está vinculado a um regime de cargo público, porque a Constituição diz que qualquer cargo ou emprego público seja através de concurso público. Então veja que o artigo 37 da Constituição trata da administração pública, aliás, do 37 ao 41. São normas aplicáveis ao servidor público. Não só o Estatuto estabelece normas, temos também a própria Constituição regulando a matéria. Outra coisa, evitem falar funcionário público. Essa expressão já não se utiliza mais. Quem está buscando um cargo público, um cargo de provimento efetivo, terá que prestar concurso. E isso traz diversas vantagens e direitos, que nós vamos olhar na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. E na Constituição, é claro. E esse regime se aplica tanto a quem tem cargo público na administração pública direta, quanto a quem tem cargo público nas autarquias e fundações. Porque são pessoas jurídicas de direito público. Já as pessoas jurídicas de direito privado, e aí se incluem as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas têm natureza privada, ainda que prestadoras de algum serviço público. Então, elas terão toda uma legislação diferenciada. Terão FGTS? Sim, terão. O funcionário do Banco do Brasil, por exemplo, que é o empregado público, não terá estabilidade, mas terá FGTS. Até tem uma certa estabilidade na lei, mas não a estabilidade da Constituição, que não se aplica a eles. Mas vai ter FGTS, coisa que você, estatutário, não terá. O vínculo dele é contratual, o vínculo é legal. Se você pegar ali no artigo 1º da Lei 8.112 de 1990, vai ler: essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Vejam que aqui não se fala das empresas públicas e sociedades de economia mista, mas é o regime de emprego público. E essa lei permite que se faça uma contratação com base nela própria também na administração direta, autárquica e fundacional. Pelo seguinte,
A Constituição determinou o regime jurídico único. Só que em 1998, com a emenda constitucional número 19, acabou. Não com o regime jurídico único. Acabou com a obrigatoriedade de um regime jurídico único. Só que em 2001, o STF deferiu parcialmente uma medida cautelar para suspender a eficácia do artigo 39 caput da Constituição Federal, com a redação da emenda constitucional número 19. Então, depois disso, permanece a obrigatoriedade do regime jurídico único. Fica tudo como estava. Então, temos a Lei 8.112 para você, estatutário, e a 9.962 para todos os demais. Então, a partir de 2000, seria possível que você não fosse mais estatutário, que você fosse seletista. Mas a União não vem contratando pela 9.962, a não ser as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então você vai continuar sendo contratado com base na Lei 8.112, buscando o quê? O regime de cargo público. Então temos regime de cargo e regime de emprego. Vamos então agora resolver um exercício envolvendo esse tópico de regime jurídico. Com relação à Lei 8.112 de 1990, pode-se afirmar que: letra A. De acordo com as regras constitucionais em vigor, em que a obrigatoriedade do regime jurídico único foi abolida, a Lei 8.112 de 90 aplica-se às sociedades de economia mista da União. Aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista? Não. Elas necessariamente estão na 9.962. Vejam, a faculdade é para a pessoa jurídica de direito público. Você pode ser contratado de uma forma ou de outra. Na estatal, não. Você deve obrigatoriamente ser contratado pela 9.962. Então, a 8.112 não se aplica à empresa estatal. Por isso, quando a gente estuda a Constituição, vemos diversas passagens que não se aplicam às empresas públicas e sociedades de economia mista, como o teto constitucional, por exemplo. Teremos normas dizendo: se uma estatal receber recursos do ente, se receber recursos da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal, vai ter que respeitar o teto. Mas se não recebe recursos, se uma Petrobras não recebe recursos, Petrobras, qual é a sua natureza jurídica? É empresa pública? Não, é sociedade de economia mista. Então, se ela, Petrobras, receber recursos da União, por exemplo, para pagamento de custeio de pessoal, o diretor da Petrobras vai ter que ganhar no máximo que ganha o ministro do STF. Agora, se ela vive com recursos próprios e não recebe verbas para gasto de pessoal e de custeio, se quiser pagar 400 mil a um diretor, poderá pagar. Não se aplicará o teto remuneratório, mas a você, estatutário, se aplicará. Nenhum servidor federal poderá ganhar mais que o ministro do STF. Mas cuidado, há parcelas que podem extrapolar esse teto. E que parcelas são essas? As de caráter indenizatório, porque a emenda constitucional número 47 de 2005 modifica e permite que as parcelas de caráter indenizatório extrapolem o teto. Então, essa opção A está errada. Letra B. Trata-se de legislação que pode ser aplicada também para os estados e municípios, pois a União tem competência para estabelecer por lei normas gerais
sobre as questões relativas aos servidores públicos. Essa já morreu. Claro que não. Essa Lei 8.112 é uma lei municipal, estadual, nacional ou federal. Qual é a diferença de uma lei nacional para uma lei federal? Lei nacional se aplica no país inteiro. A Lei 9.099, que trata dos juizados especiais, vale para o Brasil inteiro. Já a lei que regulamenta o ente União Federal é uma lei federal. A Lei 8.112 é uma lei federal. Só se aplica ao ente União Federal. Por isso que a B está errada. Letra C. A Lei 8.112 de 1990 somente se aplica para a administração direta, autárquica e fundacional da União. É o que está no artigo 1º da lei. É exatamente essa daí. Mas vamos ver as demais. Letra D. A lei estabelece um regime contratual para disciplinar as relações jurídicas entre a União e seus servidores, não adotando regime estatutário. A lei estabelece regime contratual. Já está errado, porque a lei estabelece o regime legal. É uma lei, não é um contrato. Não adotando regime estatutário. Errado também, porque é exatamente o regime estatutário que ela vai adotar. Trata-se do Estatuto do Servidor. Não é o regime seletista vinculado na base da CLT. Letra E. Com o fim do regime jurídico, a Lei 8.112 de 1990 passa a vigorar somente para a administração direta. Não, a indireta também. Se for uma autarquia ou fundação pública federal, não se aplica às empresas estatais, à empresa pública e sociedade de economia mista. Então essa questão ajuda você a entender o quê? Quem deve respeitar a Lei 8.112? Para isso é importante um conhecimento prévio dessas pessoas de direito público e de direito privado. A separação de uma autarquia e de uma fundação para uma empresa pública e sociedade de economia mista.